Fala pessoal, eu sou o Renato com você, seu Nerd Professor, eu sou o Professor Nerd, você decide! Vamos para os spoilers? Então, chegou a hora de mergulhar nas análises episódio por episódio dessa adaptação que, ó, tá fenomenal. Baseado na obra de Rick Riordan, Percy Jackson e os Olimpianos. Tá no Disney Plus, disponível episódio 1 e 2 já. E o primeiro episódio, sem querer, eu transformo a minha professora de iniciação à álgebra em pó. Foi muito legal e olha, sinceramente, uma adaptação que se enquadra naquilo que a gente chama de adaptação. Eu vou contar pra vocês hoje tudo que eu achei dele, com bastante spoiler. Vem comigo. Eles vão sentir e irão atrás de você. Depois não fala que eu não avisei. Se você tá aqui é porque tá tão empolgado quanto eu com essa série, sabe? Observando a adaptação e comparando com a obra original, que por sinal eu tô relendo, só para poder manter aí na mente a história bem fresquinha, assim eu consigo fazer esse trabalho de comparação com essa, né, da adaptação da Disney com a obra original, que a gente tá relendo agora, de forma mais completa para vocês. Porque você pode ter lido os livros faz algum tempo e não tá afim de reler eles, ou não leu, mas quer saber mais sobre se tá bem adaptado ou não. Então eu faço isso pra vocês. Em troca eu só peço seu like. É bem fácil, basta clicar no curtir e pronto. Mas se está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdson. Aqui eu te conto tudo que rola no mundo nerd e geek, com análise de filmes, séries, animes e livros. Por isso já se inscreve e ativa o sino das notificações, que o YouTube te avisa sempre que um vídeo novo sair aqui. E compartilha também, pessoas, porque assim você me ajuda a levantar o canal. Conto com vocês. Então bora começar pelo começo. E que começo? Uma coisa tão simples, mas que faz a alegria dos fãs. O episódio começa com o Percy e a frase icônica: Eu não queria ser um meio-sangue. Ser um meio-sangue é perigoso. É assustador. Que é basicamente igual ao que ele fala nos livros. Para entender a importância disso, tem que entender que os livros são todos escritos como se o Percy estivesse escrevendo eles. É tudo em primeira pessoa, do ponto de vista dele. Então manter essa pegada faz todo sentido. Mesmo que depois a gente não vá mais ver o Percy como narrador na série. Isso pode, quem sabe, aparecer mais pra frente. Mas mesmo que não apareça, tá tudo bem. A gente já teve aqui um fanservice que valeu a pena. A sequência inicial do episódio fica ao redor de contar quem é Percy Jackson e mostrar suas dificuldades com relação ao mundo onde vive. E essa apresentação consegue resumir muito bem os primeiros capítulos do primeiro livro. Toda a estrutura, todas as dificuldades ou especificidades que mostram o que é o Percy, o TDAH, a dislexia, eles estão aqui muito bem representados. Inclusive a dislexia, por sinal, ela está bem inspirada na forma como foi representada nos filmes. Uma das poucas coisas que realmente estavam bem legais nos filmes mesmo. O bullying que ele sofre também está bem presente e ficou bem legal ter visto o Percy mais jovem, tanto na cena com a mãe dele quando ele está no museu, quanto nas cenas na escola. Aquele momento em que ele desenha aquele animal que parece um rinoceronte e tal, que só ele vê, é muito legal. Isso já mostra pra gente um pouco sobre a névoa, que a gente vai saber mais depois, quando o Grover vai explicar pra ele o que é. Inclusive a cena em que ele vê o Blackjack, que é aquele Pegasus negro, a gente já tinha visto nos trailers, deixou muita gente preocupado com relação a isso, porque o Blackjack, ele é um personagem muito importante na história, mas ele só aparece no segundo livro e só vai ficar realmente bem importante no terceiro. Mas agora a gente sabe que aquilo era só uma visão rápida que ele teve quando era bem pequeno. E quem sugeriu isso foi o próprio autor, que disse que queria ter incluído essas visões do Percy nos livros, mas que só pensou nisso depois que os livros tinham sido publicados e não dava mais para mudar. Mas agora ele via essa chance de incluir. Pois é, galera, mudanças podem sim vir para o bem. Ele tem toda a razão. A sequência do ataque da fúria, né, da Sra. Dodds, teve bem poucas mudanças com relação aos livros. Basicamente, nos livros, ela acontece dentro do museu, num espaço mais privado, e ali o Quirrell, na sua cadeira, ele joga a espada pro Percy. Na série, ele entrega a caneta antes, o que me incomodou um pouco, tá? Bem pouquinho, mas me incomodou e eu preciso falar sobre isso. Afinal, o vídeo é de comparação, não é? Então, duas coisas me incomodam um pouco aqui, tá? Primeiro, de onde o Percy tira a ideia de tirar a tampa da caneta quando o monstro que era sua professora o ataca do nada no meio da rua? No livro, quando o Quirrell joga pra ele, a caneta ela já vem em forma de espada. E depois ela vai e volta pro professor. Segunda, no meio da rua, sério,
Tá, mas a névoa... Cara, a névoa faz a Senhora Dots parecer uma velha com uma capa e não um monstro com asas. Ok, mas ela tá com um menino. As pessoas veriam uma velha atacando um menino, mas aqui parece que eles ficam invisíveis. Eu quero ver como é que vai ser adaptado o ataque ao ônibus, que a gente vai ver no próximo episódio. Já apareceu nas cenas pós-créditos do episódio 2, então eu quero ver como é que eles vão adaptar isso. Será que os monstros são invisíveis? Boa pergunta. Outra mudança bem importante é da própria família do Percy. O Gabe Ugliano teve uma modernização. Em vez de jogar poker com um bando de amigos tão idiotas quanto ele, agora ele faz isso online. Tá, beleza, faz sentido. Essa mudança não atrapalha e dá um tom de contemporaneidade à série. O primeiro livro, O Ladrão de Raios, ele é de 2005. Naquela época os jogos online não estavam tão na moda como hoje. E um cara como Gabe, que é um babaca, um troglodita, ele não tinha por que conhecer nada de tecnologias. Mas agora, quase 20 anos depois, faz todo sentido vermos ele tentando a sorte em partidas de poker e ainda chamar isso de trabalho. Agora, tanto ele quanto a Sally tiveram mudanças bem fortes, falando na questão da personalidade. Nos livros, a Sally é bem mais submissa. A gente sabe pelo Grover, depois, quando eles já estão em missão, que ela casou com o Gabe só por causa do cheiro dele, porque é um cheiro tão humano que esconde o cheiro do Percy, de semideus. Então ela se sacrifica pelo filho. Na adaptação, a Sally é muito mais forte do que nos livros. Ela inclusive bate de frente com o Gabe e faz ele pedir por favor. Sinceramente, gostei muito mais dessa Sally que da Sally dos livros. E novamente, essa mudança faz muito sentido ao pensarmos em toda a transformação social que vivemos nesses últimos 20 anos. Indo para a casa de praia lá, a gente vê o Percy sonhando com alguém, e isso também está de acordo com os livros. Durante o tempo todo ele vai ter esses sonhos com esse deus que está sempre chamando ele, pedindo por ele. Inclusive é um plot bem interessante, que eu não vou te contar porque, apesar desse vídeo ser de spoilers, não precisa ser tanto spoiler assim, né? É claro. Deixa essa pulga atrás da orelha de vocês. Se vocês quiserem que eu traga mais de Percy Jackson, como eu falo com a Roda do Tempo, com vídeos exclusivos de cada personagem, vídeos sobre a lore da história, pede aí nos comentários. Aí eu começo a fazer uma playlist dessas sobre o Percy Jackson pra vocês também. Eu gostaria muito de fazer, porque, cara, sinceramente, adoro muito essa obra, gosto pra caramba. No chalé Casa de Praia, nós vemos que a Sally vai contar pro Percy muito do que nos livros ele só descobre lá no acampamento. Mas, novamente, essa mudança não atrapalha. Ela vem para fortalecer mais ainda a personalidade da Sally e o laço dela com o filho. A chegada do Grover também está de acordo com os livros. A fuga do Minotauro para mim não tem nenhum defeito. E não é só na história. Também o CGI está bem construído. Pô, top demais essa parte. A única mudança que eu identifiquei mesmo foi o Percy estar com a contracorrente, com a espada nesse momento. Nos livros, como eu disse, o Quirrell só entrega ela definitivamente para ele depois da captura da bandeira. E isso faz muito mais sentido, porque a contracorrente ela é dada ao Quirrell por Poseidon, dizendo que um dia o Centauro iria entregar ela a seu filho. No caso, no filho do deus, né, do Poseidon, não do Quirrell. Então, depois da captura, quando a Annabeth empurra o Percy na água, o Poseidon vai determiná-lo, vai reconhecê-lo. Então aí o Quirrell vai entregar a espada, né, caneta, para o Percy. Aqui ele faz isso lá no museu, e eu até agora me pergunto por quê. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Teve uma explicação ainda, né? Quem sabe o Quirrell já sabia que o Percy era filho de Poseidon, só por causa do nome, né? No caso Perseu foi outro filho de Poseidon. Se sim, não foi falado ainda, mas seria uma única opção, né? Plausível. Ah, mas ele já suspeitava. Tá, ok, ele podia suspeitar, mas pensa bem, ele tem uma arma extremamente poderosa que foi dada a ele por um deus mágico e ele dá pra um cara que ele nem sabe quem que é direito ainda porque ele suspeita ser o filho desse deus. Eu não acho que o Quirrell faria isso, por isso que nos livros ele só entrega depois. Depois da luta com o Minotauro, onde a Sally é vítima do estalo do Thanos, né, outra adaptação muito bem feita, por sinal, o Percy vai ficar ali inconsciente e vamos ver apenas silhuetas, fechando o episódio e deixando a gente bem curioso, tanto quem não conhece a obra, que fica ali querendo saber, né, onde o Percy foi parar e tudo mais, quanto quem conhece, que quer ver como o acampamento foi adaptado. E é claro que eu vou te contar isso, mas no próximo vídeo que eu tô gravando agora na sequência desse e vai sair assim que o Gustavo terminar de editar. Bora, Gustavo, corre lá! Eu não quero! A partir da semana que vem nos vemos todas as quartas com novos vídeos de Percy Jackson. A série vai ter 8 episódios e eles irão sair nas terças-feiras às 23 horas, horário de Brasília. E eu quero liberar as minhas análises aqui no canal antes do meio-dia da quarta. E para receber em primeira mão você precisa estar inscrito aqui no canal com o sino das notificações ativado.
lembra do like e de compartilhar esse vídeo com geral. E aí, me conta, o que você tá achando de Percy Jackson? O que achou do primeiro episódio? Foca no primeiro episódio aqui, tá? Comenta aqui pra mim. Quero saber muito a opinião de vocês. Eu respondo todo mundo, tá, pessoal? Forte abraço e se cuidem. Que os jogos comecem! Era importante que eu viesse pra cá porque meu pai é um deus. Então eu vou atrás dele.